E agora, uma mensagem de fé com o pastor Nelson Ramos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na fé, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. E você é o nosso convidado todo especial a estar junto conosco. Talvez você ouvindo pela rádio, pela Sobrenatural FM, talvez você assistindo vídeo, pelo YouTube ao vivo, é assim, né, gente? E talvez você está vendo a gravação, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Vim aqui para o estúdio sem água, mas é assim mesmo, né? Vamos na fé, em o nome do Senhor Jesus. O último vídeo, o último áudio, para quem está ouvindo, para quem está assistindo o último vídeo, nós falamos sobre a introdução do significado do avivamento. Falamos que o avivamento é trazer vida aonde existia morte ou aonde estava acontecendo o desfalecimento ou a morte progressiva e bem atuante. Então, avivar é trazer vida, ela plena para quem está desfalecendo e ela na sua totalidade para aqueles que já estão mortos espiritualmente. Agora nós vamos ao primeiro passo. Qual é o primeiro passo para que possamos obter um avivamento? Eu vou falar algo aqui e se você fala, pastor, achei bacana, legal, comenta aí embaixo do vídeo o que você achou. Pastor, não achei legal não. Coloca aí também. Nós queremos que você venha também nos ajudar. A sua crítica, seja ela positiva ou nós podemos entender de um lado negativo, sempre vai colaborar para que nós possamos trazer conteúdos bacana para o seu crescimento espiritual. Amém? Então vamos à mensagem. Deixa eu liberar aqui o estudo, a tela. Pronto, olha aí. Primeiro passo para o avivamento verdadeiro: oração. Não existe avivamento sem oração, gente. Não existe. Primeiro passo do avivamento, primeiro você conhecer o que é. Agora o primeiro passo é orar. Não existe avivamento sem oração. Olha só o que diz aqui a palavra, ó. O estudo, ó. Um avivamento genuíno, ou seja, verdadeiro, é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Olha só, o primeiro parágrafo já fala fortemente. Você quer um avivamento, você tem que orar. Por quê? Porque você precisa de um relacionamento com Deus. E como que eu tenho um relacionamento com Deus? Primeiro passo, oração. Diz aí, ó. O profeta está orando e declara que ouve a voz de Deus. Ou seja, você está orando, está determinando. E você vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque você está falando com Deus. Olha aí, ó. Orar não é apenas falar com Deus, e sim um diálogo com o Senhor. Ou seja, você fala e você também tem a percepção da voz de Deus em você. Você tem essa percepção. O seu corpo, ele vai testificar, o seu espírito vai testificar com o Espírito de Deus. Então, na hora que você entra no mundo sobrenatural, através da oração, fechando os seus olhos, se desligando de tudo que é físico. Às vezes no culto eu falo isso, falo, gente, fecha os olhos, se desligue de tudo que é físico e vamos falar com Deus. Porque nós buscamos um Deus, adoramos um Deus em espírito, que é espírito, então em espírito e em verdade. Então, se eu quero um avivamento, se eu quero realmente manifestar uma fé sobrenatural nesse nível, avivar a minha vida com Deus, é necessário oração. Então, o primeiro passo do avivamento é oração. Primeiro você soube o conceito. Agora você soube o primeiro passo, orar. Então, vou repetir aqui, orar não é apenas falar com Deus, e sim um diálogo com o Senhor. Enquanto oramos, Deus fala conosco.
Olha que forte. Então, oração é um diálogo. E isso você vai ter intimidade. E aí você vai tendo vida com Deus. Não existe avivamento sem oração, gente. Esquece isso. Aí diz, ó, que bacana que fala aqui, ó, nesse próximo parágrafo. Para buscar um avivamento, seja na vida pessoal ou na igreja, precisamos passar mais tempo com Deus em oração. Sabia disso? Tem gente que pensa que vai buscar avivamento dentro da igreja. E aí que entra aqueles que usam do sentimentalismo para atrair pessoas. E aí a pessoa está histérica, às vezes a pessoa está sendo uma pessoa que está tendo uma crise de histeria e ela está pensando que é dom de Deus. Por quê? Porque ela só busca esse sentimentalismo dentro do templo. E não é assim. Não é dessa forma. Pode-se ter ali, pastor, no templo? Pode. Mas não é uma regra. Nós não buscamos avivamento só na igreja. Tem gente que ora só na igreja. Tem gente que lê a Bíblia só na igreja. A oração, ela não pode ser feita só na igreja. Nós temos que andar em espírito de oração. A oração, ela vai trazer esse avivamento, porque vai ter, é o primeiro passo, porque vai ter intimidade, vida. Você vai falar com Deus e Deus, ele vai falar com você. Diz aí, ó, o avivamento não acontece em congressos lotados, na igreja lotada, mas em quartos solitários, com portas fechadas em oração. Mateus 6,6. Vamos ler Mateus 6,6? Vamos lá, deixa eu abrir aqui então. Mateus, capítulo 6, aqui ó, verso 6, diz assim: mas tu quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fechando a tua porta, orai a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, quantas são as pessoas que só oram dentro da igreja? Quantas não são as pessoas que só oram quando o cinto aperta? Quando ela precisa de algo? Nós temos que viver em constante oração, porque quando oramos, falamos com Deus e Deus, ele fala com a gente. Geralmente nós oramos, nós fazemos uma oração só para petição, só para pedir. E isso não é avivamento. Avivamento é quando você tem um relacionamento com Deus. Você acorda na madrugada, vai lá orar. No meio do dia você está lavando a louça ali, você para, vai lá orar. Sabe? Do nada, não precisa ter uma regra religiosa. A tal hora eu vou orar, a tal hora. Não. É um diálogo. É uma conversa. Sabe? É uma conversa com Deus. Então, não é na igreja lotada somente. A igreja é um local que nós oramos em grupo? Sim, oramos em grupo. Ali existe uma reunião, uma assembleia, estamos orando, existe um foco, ensinamento, existe um foco de entendimento, compreensão, discernimento da palavra de Deus. Mas nós temos que entender o quê? Entender que não é somente dentro do templo, não é somente dentro da igreja. Também em diversos outros lugares. Nós temos que orar. Nós temos que falar com Deus. E diz aqui também, ó, Deus sempre se comunica conosco, nós que às vezes não ouvimos. Quem está desfalecendo, geralmente, perde a percepção da fala de Deus. Às vezes ela joga pelo instinto, pelo conhecimento bíblico, às vezes pelos longos anos de igreja. Então como se ela fizesse uma roleta russa, jogava na sorte. Por quê? Porque não fala com Deus. Aí vai usar conhecimento bíblico, versículos isolados, caixinha de promessa. Quantas não são as pessoas assim? O que mais dá dinheiro nessas livrarias gospel é caixinha de promessa, porque todo mundo quer um afago. Acorda pela manhã e pega uma promessa. Né? O Senhor é contigo, homem valente.
Aí abre a outra: eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. As pessoas querem isso. As pessoas não querem comunhão, mas querem resultados. Então, para se ter um verdadeiro avivamento, genuíno, como diz aí no início, o primeiro passo é a oração. Aí diz assim, ó: o fato de não conseguir ouvir Deus é uma sintonia de morte espiritual. Olha que forte, gente. Tornando-se necessário reviver ou avivamento. Isaías 59, 2. Vamos dar um pulinho lá em Isaías? Vamos ver então. Isaías 59, 2. Pronto, ó, Isaías selecionado, 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só que forte. Então, nós precisamos de oração, precisamos de comunhão, precisamos entender que Deus ele quer fazer um avivamento. Mas será que nós estamos dispostos a conversar com Deus? Não é só pedir, não. Não é usar a oração só para pedir. É usar a oração para ter comunhão, para ter diálogo. Tem gente que conversa no Zap o dia inteiro. Não é verdade? Tem comunhão com o outro. Tem comunhão com outra pessoa. Por quê? Fica um bate-papo ali, sabe? E figurinha para lá, figurinha para cá. Mas não tem intimidade. Porque quem tem intimidade, né, conversa. Tem gente, melhor dizendo, tem gente que não tem nem intimidade, só manda um bom dia e some. Porque não tem intimidade. Agora, aqueles que têm intimidade ficam o dia inteiro. Porque tem intimidade. Se conhece, um conhece o outro. Ah, eu vou levar isso aqui pro fulano. Por quê? Porque ele vai gostar. Como é que você sabe? Eu conheço ele. E com Deus? Quantas vezes a gente conversa com Deus? Será que é só a hora que alguém pede oração? Será que é só a hora que eu preciso de um milagre? É isso que nós temos que ficar atentos. Sinais de morte espiritual. Se você já não ora mais, se você só ora na igreja, se você só ora quando quer pedir alguma coisa, quando você precisa de algo, pedir a gente vai precisar a vida inteira. Mas vamos começar a não só pedir, mas vamos começar a agradecer, vamos começar a conversar com Deus. Acorda pela manhã: bom dia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, meu Pai. Eu te agradeço por mais esse momento de vida, te agradeço por esse dia, te agradeço porque o Senhor tem me chamado para a tua obra. Te agradeço, meu Deus, porque tu és tudo para mim, meu Deus. Meu Pai, hoje eu não vou te pedir nada, não. Eu só quero te agradecer porque o Senhor é meu Deus. Eu só quero te agradecer pela misericórdia que o Senhor trouxe na minha vida. Que eu possa entender o teu querer, a tua vontade. Olha, é um pedido, ó. Só que é um pedido não voltado para si, para o ego, mas voltado ao entendimento do querer de Deus. Eu quero entender o teu querer, a tua vontade. Eu quero ter forças para seguir contigo, meu Deus. Perdoa as minhas falhas e me faz entender a tua voz, a tua palavra. Olha que forte. Então, oração é o primeiro passo de quem quer um avivamento. Perceba se você tem orado em casa. Perceba se você tem orado no caminho, nos seus caminhos. Perceba se você tem orado somente na igreja. Se você tem lido a Bíblia só na igreja. Ou se você tem um tempo para ler a Bíblia no almoço, no dia que não tem culto. Ou será que a vida está tão atarefada que não existe tempo para Deus? Olha ao que nível chega as pessoas. Ter que separar um momento para Deus. Sendo que nós temos que separar momentos por restante da vida. Deus é prioridade. Sinais de morte espiritual. Isso é muito sério.
Amém, irmãos? E assim nós vamos na fé, viu? Na certeza da vitória. Na certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir ao avivamento. A partir de hoje, primeiro passo, pratique. Ore. Ore. Orar sem cessar. Durante o dia, durante a noite, na madrugada. Fale com Deus. Como você fala com seu esposo. Fale com Deus como você fala com a sua esposa. Como você fala com seu filho, com a sua filha. Como você fala com seu amigo do WhatsApp, do Instagram. Fale do Facebook. Fale com Deus. Você vai ver que você vai começar a avivar. Porque você vai começar a ouvir a voz de Deus dentro da sua mente. E eu tenho certeza que esse primeiro passo vai ser fundamental para os próximos que virão. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, que o Espírito Santo tome posse da sua vida, em nome do Senhor Jesus.